Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Bom, chegando aqui para mais um episódio. E essa semana eu quero trazer episódios porque eu recebi algumas histórias que estão mais ou menos aí na mesma vibe policial. Então, eu vou trazer aqui histórias nesta vibe para vocês. Para servir de alerta, para deixar aí a gente mais perceptivo com as coisas ao nosso redor. E é isso. Mas antes eu gostaria de dizer que se você gostaria de ouvir as histórias sem edição, sem falação demais no início, mais direto ao ponto, nós temos histórias no Apoia-se. Sem interrupções, sem edição. São 25 histórias aí que já estão disponíveis, histórias totalmente diferentes do que a gente já tem na plataforma gratuita. São outras histórias que estão lá. Então, eu conto com vocês. O valor é R$ 9,00 e a partir do momento que eu tiver muito mais história lá, esse valor vai alterar. Então, corre para ouvir, tá? E isso me ajuda demais. Nós também já estamos com um grupo no WhatsApp. Muita gente pediu, marcou o sim lá que gosta de grupo no WhatsApp. Tem gente que não gosta muito e tá tudo bem. Mas para quem gosta, nós temos o grupo do WhatsApp agora também. O link vai estar na descrição aqui dessa história e também lá no Instagram, nos stories e no link da bio. Tem um link também que você clica que abre tudo e ele vai estar disponível lá para vocês, tá bom? E é isso. Hoje eu estou trazendo a história do Hermes. Então, bora começar? Bom, o Hermes, ele trouxe essa história para mim e ela traz um misto de medo, tensão, alertas importantes. E o Hermes compartilhou a sua experiência para nos alertar sobre esses perigos que podem surgir de onde a gente menos espera. O Hermes hoje possui 33 anos, morou por quase uma década em Guarapari, no Espírito Santo, mas nasceu no interior de Alagoas e hoje vive fora do Brasil. Quando Hermes ainda morava no Espírito Santo, ele conheceu uma mulher chamada Tabata. Ele trabalhou com a Tabata por 2 anos. Ela, na época, tinha uns 45 anos, muito bonita, tinha uma filha e ela estava solteira. E ali eles se tornaram ótimos amigos ali no trabalho, passavam horas conversando sobre tudo, principalmente sobre o tema espiritual, né? Eles se conectaram muito por esse tema, por assim, eles terem dúvidas sobre de onde viemos, para onde vamos, todo esse mistério que envolve a vida. E mesmo o Hermes não tendo uma religião, ele adorava saber sobre esse tema. E ela fazia parte do espiritismo e ela tinha muito conhecimento para passar. Então, ele ficava muito interessado nas coisas que ela contava, que ela dizia. E aí, mais ou menos ali no meio da pandemia, ela saiu do trabalho. A Tabata acabou precisando sair do trabalho e o Hermes acabou perdendo contato com a Tabata nesta época. Ela tinha até uma rede social, mas ela mal usava. E até isso, ela parou de usar. Ela meio que deu uma sumida de vez. Depois de mais aí 2 anos, já no final de 2022, a Tabata reapareceu e entrou em contato com o Hermes. E eles ali, o Hermes ficou surpreso, né, de receber uma mensagem da Tabata. E eles ficaram muito felizes e eles marcaram de se encontrar para conversar e colocar o papo em dia. Enfim, eles foram conversando, encontraram ali na casa do Hermes na parte da tarde. Ele estava morando em um apartamento novo, tinha uma vista da varanda maravilhosa e ela estava doida para conhecer. Então, eles tomaram um café, comeram um bolo e foi um bate-papo muito tranquilo, foi muito bom. E o Hermes, neste meio tempo, ele se lembrou ali que ele sempre teve muita vontade de fazer e que ele tinha visto, né, um anúncio em um local onde estava tendo
Aulas de lambada. Quem aqui lembra da história lá no episódio Mancada Minha com a Silvia contando a mancada dela em lambada? Então, é uma homenagem aí pra Silvia. O Hermes foi aí fazer a aula de lambada. E ele estava querendo muito fazer já, e a Tabata ali, ele pensou, perfeito, porque para fazer essas aulas, necessariamente você precisava ir em casal, para que ninguém ficasse sozinho, né? Às vezes trocava de parceiro ali, mas é sempre duas pessoas para que ficasse e fechasse ali a turma completa. E aí o Hermes, super empolgado, começou a falar para a Tabata sobre essa aula de lambada, que tinha muita vontade de aprender e tal. E ela também ficou empolgada. E ele foi e falou que ia procurar mais informações, ia mandar mensagem no número que tinha no panfletinho que ele havia visto e que informaria para ela sobre todos os combos, como que funcionava, se teria algum desconto na mensalidade para entrar os dois juntos, como que seria. E ali tinha sido muito bom. A Tabata atualizou o Hermes, falou que ela estava conhecendo um rapaz de quase 50 anos, mas que, assim, eles não estavam exatamente namorando, mas estavam se conhecendo por volta aí de uns 3 meses. Ela disse que estava muito bem, que estava numa relação muito boa e indo com calma, já que ela tem uma filha e ela queria ir com calma, de uma forma mais amigável e tranquila, porque ela tinha essa coisa, né, de olhar primeiro, ir pisando com ovos e tá muito certo, mas que a relação estava muito tranquila e de muita parceria. Eles não tinham tido ainda muito contato sexual, mas era um relacionamento muito maduro na visão dela, pelo que ela explicou pro Hermes na época. E ele era um ótimo parceiro, mas que ele já considerava que era um pré-namoro ali dos dois. Como ela tinha essa filha ali adolescente, ela tinha o medo e cuidado para se relacionar. Fazia muito tempo que ela não tinha encontros amorosos com ninguém e por isso justamente que ela estava querendo manter a calma ali e não ir com muita sede ao pote. A Tabata também sempre foi muito reservada. Então, depois daquele dia que eles tomaram café, finalizou ali aquele dia muito bem. O Hermes feliz de rever a Tabata, ver que ela estava bem, que ela estava feliz. E voltou ali à vida, né? O Hermes fazendo as coisinhas dele e tudo mais. Depois desse encontro, passado aí uma semana, o Hermes enviou um áudio para ela por aplicativo, né? Que a gente conhece, o aplicativo verdinho. E ele falou sobre as aulas de lambada. E ele disse algo mais ou menos assim: Tabata, eu vi os dias que tem aula e olhei quantos dias da semana e o valor para a gente poder ir junto. Vou te enviar mais especificações. O que você acha? Bom, ali, a primeiro momento, a Tabata não respondeu. E quando foi à noite, o Hermes recebeu mensagens de um contato sem foto. Ele achou muito estranho e quando ele abriu a mensagem, ele ficou muito surpreso e assustado. Nas mensagens, o Hermes estava recebendo ameaças e nas mensagens diziam a seguinte coisa: Oi, eu sou o namorado da Tabata. Eu sei que você está chamando minha namorada para sair para uma festa de lambada. Saiba, moleque, que eu vou te matar. Eu sei onde você mora, sei onde o seu irmão mora. Seu irmão mora no Rio de Janeiro há 3 anos. Sua família é de Alagoas. Eu sei onde é a sua casa e eu sei que você trabalha na empresa de pipoca Flix. Nome fictício que eu inventei, tá, gente? Bom, na mensagem também dizia: eu sei o horário que você entra e o horário que você faz. Sua família só vai te ver de novo dentro de um caixão, porque você vai voltar para sua cidade natal morto.
Essa foi a mensagem que o Hermes recebeu. Ele ficou muito assustado, com medo, desesperado, e na mesma hora ele mandou uma mensagem para Tabata, mandou os prints da mensagem e logo depois a Tabata liga para ele. E ela liga para ele muito assustada, disse para não mandar mensagem mais, que ela ia ligar para ele em um momento que fosse mais propício, que não tivesse ninguém perto dela. O Hermes ficou muito aflito e sem entender muito bem o que tinha acontecido. Algumas horas depois, a Tabata liga para o Hermes e fala que está muito assustada, que aquele cara que ela estava conhecendo e disse para o Hermes que estava tendo uma conexão muito boa, simplesmente surtou, porque ele estava perto da Tabata quando a Tabata recebeu a mensagem do Hermes. A Tabata explicou que o Hermes era um antigo amigo, que eles haviam trabalhado juntos, que não tinha nada a ver, e simplesmente aquele cara tinha se transformado numa pessoa que ela nunca tinha visto. Não chegou a agredir a Tabata nem nada, mas ele estava super nervoso, com muita raiva e muito agressivo no comportamento e nas palavras. A Tabata tentou acalmar ele, disse que daria um jeito, e o Hermes ficou muito assustado e falou para ela que quem manda aquele tipo de ameaça nunca é uma boa pessoa e que ela não poderia confiar naquele cara. O Hermes ficou muito aflito, com medo pela própria segurança e também pela segurança da Tabata, que era uma grande amiga dele. E esse cara sabia onde a Tabata morava e, pelo teor da mensagem, sabia onde o Hermes morava também. E, inclusive, esse cara, quando a filha da Tabata não estava, ele já chegou a ir dormir com a Tabata naquela casa. Então, ele tinha um certo acesso à casa dela. A Tabata disse que estava com muito medo dele, que ele nunca tinha se comportado assim e que ela estava tão assustada quanto o Hermes. E ela disse que era para o Hermes esperar, que ela ia dar um jeito. E disse para que ele não mandasse mais mensagem e para que esperasse outra ligação dela, porque ela ia tentar ligar para ele de outros números. Bom, quando a Tabata desligou o telefone, o Hermes ele ficou super trêmulo e com medo pela própria segurança, pela segurança da Tabata, e foi aí que o Hermes se lembrou que o vizinho dele trabalhava como agente penitenciário e morava no mesmo andar que ele. Bom, ele foi até o vizinho, chamou ele e contou sobre toda a situação e o que estava acontecendo. Prontamente, o vizinho se dispôs a ajudar e falou que ia ligar para uma pessoa de dentro do sistema de segurança daquele estado e pediu para que o Hermes coletasse um pouco mais de informações para que eles soubessem um pouco mais a respeito desse tal cara, né? Se tivesse ali o nome completo, onde que ele morava, algo do tipo, para que conseguisse pesquisar nesse sistema. O Hermes, então, teve que ser paciente e precisou esperar que a Tabata ligasse para ele, pois foi o único pedido dela, não mandar mensagem. Bom, no outro dia, a Tabata ligou e o Hermes prontamente já pediu todas as informações que a Tabata soubesse dele. E aí, a Tabata se deu conta de que não tinha informações desse cara direito. Esse cara dizia para ela que estava em uma casa temporária, alugando, e que ele era de uma outra cidade. Ela não sabia o endereço onde ele estava morando, porque até então ele sempre ia de encontrar ela, se encontrar com ela em algum lugar público ou na própria casa dela. E aí ela pensou mais um pouco nas informações que ela tinha sobre ele e lembrou que tinha o nome completo dele e tinha ali as fotos do cara. Bom, o Hermes nesse momento anotou o nome, não tendo certeza se era um nome verdadeiro ou falso, e beleza, ali desligaram a chamada, o Hermes continuou muito preocupado com tudo que estava acontecendo, e ali com o nome em mãos, quando o Hermes chegou em casa, ele chamou o vizinho e passou todas as informações para o vizinho.
Esse vizinho passou as informações para a pessoa lá de dentro, né, que tinha acesso ao sistema. E aí, gente, é que vem. Este novo namorado da Tabata tinha 5 ocorrências como infrator. E eles tinham lá a foto dele com alguns dados pessoais, então dava para ter certeza que era ele. E as informações da ficha tinham registros como apropriação indébita consumado, crime contra a fé pública consumado, ameaça consumado e furto de veículo. Bom, o Hermes, pegando todas essas informações, ele levou um susto gigante. E aí, até então, o Hermes não sabia se esse cara tinha feito alguma coisa com alguém, se ele já tinha cometido algum homicídio que não foi denunciado ou até mesmo que não havia sido descoberto. Porque ali, pelo teor daquela mensagem que o Hermes recebeu, e depois vendo todas essas ocorrências que esse cara tinha na sua ficha, o Hermes passou a temer ainda mais pela própria segurança e pela segurança da Tabata. Onde foi que a Tabata tinha, né, se envolvido com esse cara, quais as mentiras, dentre tantas, que esse cara tinha contado para a Tabata. Bom, ali o próprio vizinho orientou o Hermes a ir na delegacia e abrir um boletim de ocorrência o mais rápido possível. O vizinho se propôs a ir com ele e ali o Hermes se sentiu um pouco mais seguro, porque como ele trabalhava ali num sistema prisional, esse cara podia andar com um porte de arma e meio que ele se sentiu seguro ali. O Hermes até falou que esse cara, ele se via como um guarda ali no prédio também. As pessoas ali do prédio se sentiam seguras por causa desse cara. Bom, o prédio do Hermes não tinha um porteiro, então isso trouxe uma preocupação ainda maior para o Hermes. E ali o Hermes foi na delegacia junto com o vizinho. Ele fez o boletim de ocorrência e a primeira coisa que o pessoal, né, lá da delegacia pediu foi o endereço, porque o endereço que estava na ficha desse cara ainda era o endereço da última cidade em que ele havia praticado crimes. Esse cara, ele tinha praticado crimes em 3 cidades diferentes. E ninguém sabia ao certo qual que era a cidade onde ele realmente estava. E ali, os policiais pediram o endereço porque com o endereço ficaria mais fácil de até mesmo prender o suspeito, né? Esse cara, ele já era procurado da justiça. E aí, ninguém sabia de mais informações desse cara. Ele não passou todas as informações para a Tabata. O Hermes conseguiu fazer o boletim de ocorrência, falou tudo, mostrou todas as provas que ele tinha. E aí, eles disseram lá na delegacia que com relação à vida da Tabata, com relação assim, que eu digo, a fazer algo porque a Tabata pediu, deveria ser a própria Tabata que deveria ir até a delegacia nesses casos, porque não tinha nada propriamente dito, algo tangível, por assim dizer. Então, o mais adequado seria o Hermes avisar a Tabata e orientá-la a ela mesma abrir um boletim de ocorrência e denunciá-lo. Depois disso, passou 2 dias com o Hermes completamente aterrorizado, com medo de alguém invadir a casa dele. E apesar do Hermes morar em um apartamento no último andar, ele temia que esse cara, sei lá, abrisse, aproveitasse de algum vizinho chegando, subisse até o apartamento dele. Como ele tinha dado tantas informações certinhas sobre onde ele morava, onde ele trabalhava, a família dele, o irmão dele, ele ficou com muito medo. A partir dali, o Hermes já não conseguia dormir direito e ele andava muito nervoso e ansioso. Até medo de sair para trabalhar o Hermes tinha.
porém ele precisava trabalhar e ele foi. E ali o Hermes tinha um carro que tinha um vidro fumê e passou a andar com esse carro sempre de janelas fechadas para que as pessoas não conseguissem ver ele direito. Mas o tempo todo o Hermes ficava imaginando se aquele cara tinha a placa do carro dele, se poderia estar seguindo ele, se esse cara tivesse uma arma e poderia estar apenas esperando o Hermes passar em algum lugar para poder atirar. Ali o medo já tinha sido instalado dentro do Hermes. E ainda, depois de todas as mensagens dizendo onde ele sabia sobre os horários, o Hermes ficou ainda mais assustado. E passou por momentos de desespero, mudou algumas coisas ali com relação à própria rotina que ele tinha, aos horários de trabalho, mesmo sabendo que ele precisava trabalhar, né? Porque ele precisava, né, gente? A gente sabe como é. Mas ele fez algumas pequenas mudanças, mas mesmo assim ele continuava com muito medo. E ele também estava temendo ali pela vida da Tabata, porque ele já não estava recebendo mais nenhum retorno dela. Passado ali mais alguns dias, o Hermes recebeu uma ligação da Tabata. E ela falou que conseguiu conversar com ele de uma forma mais tranquila e falou para o Hermes que ela não conseguia terminar com aquele cara naquele momento, porque ela estava com medo de irritar ele. Então ela estava meio que tentando apaziguar toda uma situação, porque ela também estava temendo pela sua própria segurança, e no momento que ele estivesse mais calmo, ela iria terminar com ele. Ela só não queria que esse cara achasse que ela terminou com ele por causa do Hermes e colocar a vida do Hermes em risco. E ali a Tabata estava passando por esse momento delicado. O Hermes orientou ela a denunciá-lo, fazer o boletim de ocorrência e a mudar de casa, fugir, ir para algum lugar mais seguro até que ele fosse encontrado. Mas a Tabata estava destemida a fazer as coisas de uma forma mais pacífica. E o Hermes disse também que achou ela muito corajosa. Ela estava querendo enfrentar tudo aquilo de frente. E disse também que ela não queria sair da casa dela, que aquela era a casa dela, onde ela se sentia segura, e que ela ia tentar acalmar ele e que já estava tudo bem, ele estava bem mais tranquilo. Ao ouvir a voz da Tabata, saber que ela estava bem, ouvir aquilo que ela tinha falado para o Hermes, deixou o Hermes mais tranquilo e ele também sabia que a Tabata era boa com as palavras. E ali, em certo momento, a Tabata já tinha uma idade, ela já sabia lidar muito bem com a vida e, se fosse necessário manipular um pouco a situação para benefício de todo mundo, o Hermes acredita que ela saberia lidar. Bom, com isso tudo, ele também ficou preocupado porque meio que a Tabata queria fazer com que aquele homem que era gentil, tranquilo e amoroso ficasse daquela forma de novo. E ali ela falou pro Hermes que ia tentar fazer com que as coisas ficassem em paz e no futuro ela terminaria com ele por outro motivo. O Hermes ficou pensativo sobre como isso tudo poderia terminar, porque a gente sabe como acontecem muitos crimes contra as mulheres e é muito alarmante, principalmente no nosso país, né? O crime contra a mulher. Ele confiava, sim, no poder ali das falas da Tabata, mas ele pensou e colocou ali na balança e sabia que não seria algo tão fácil assim, porque esse cara já tinha cometido crimes, né? O Hermes sabia que no momento ele poderia até ficar calmo, mas se a Tabata falasse em término, esse cara poderia mudar, porque caras assim geralmente não aceitam terminar. A Tabata tinha dito para ele que era a única solução que ela tinha, que não tinha como ela sair da casa dela, ela não tinha para onde ir, ela tinha a filha dela, e o que
eles poderiam fazer era esperar e que o Hermes deveria confiar nela. E que ela iria aproveitar desse momento onde ela ia tranquilizar esse cara para tentar descobrir o endereço dele. E ainda ali, conversando com Hermes, a Tabata tinha se dado conta de alguns detalhes após todas essas descobertas que o Hermes havia revelado para ela. E ali, depois dela ter ficado sabendo tudo que o Hermes falou, ela confessou para o Hermes que isso não tinha chamado a atenção antes, mas que agora ela estava um pouco na dúvida. Porque a Tabata, ela estava em processo para poder comprar e financiar uma casa onde ela morava de aluguel. Por isso ela não queria sair de lá, porque aquele local onde ela estava, que ela já estava pagando o aluguel, poderia se tornar dela. Ela ia financiar e aquele imóvel seria dela. E esse cara, ele estava muito interessado nesse processo de compra. E também, após ficar sabendo sobre esse processo de compra, ele passou a falar muito sobre casamento com a Tabata. E depois de todas as informações que o Hermes passou para ela começou a suspeitar e ver com outros olhos a intenção daquele cara. E a suspeitar, né, que ele queria aplicar um golpe nela, que muito provavelmente ela seria a próxima vítima daquele cara. Passado mais um tempo, e era sempre angustiante para o Hermes ficar esperando a ligação da Tabata, porque ele não podia mandar mensagem para ela. Então, depois ali de alguns dias, ele recebeu uma ligação da Tabata e, segundo ela, tinha feito algumas perguntas despretensiosas, jogou o verde e deu uma olhadinha no celular daquele cara. E ela percebeu que todas as informações que aquele cara tinha jogado sobre o Hermes para ele naquela mensagem, ele tinha pegado essas informações do Instagram e do Facebook da Tabata. No Facebook tem aquela informação de trabalho em tal lugar, desde tal tempo. Então, esse cara pegou as informações do trabalho dentro do Facebook. Ele viu fotos onde tinha marcações ali e ele descobriu quem era o irmão do Hermes, que esse irmão tinha postado que estava morando em outro lugar há tanto tempo. Tinha uma fotinha, né, do irmão do Hermes falando: tanto tempo morando na cidade, tô feliz, como se ele estivesse comemorando. Ele viu as fotos da família, da mãe e do pai do Hermes junto com ele e onde eles moravam. Quando o Hermes foi visitar e tirou foto falando que estava com saudade, ele viu essas fotos e por isso ele sabia onde que a família do Hermes morava. E ali, a Tabata e o Hermes entraram em um consenso que as informações que esse cara tinha a respeito do Hermes, ele pegou das redes sociais. E a Tabata começou ali a garantir que ele não sabia onde que o Hermes morava, que ele tinha só jogado um verde, mas que ele, na verdade, não sabia de nada, que ele apenas imaginava que poderia ser um lugar perto, por causa das conversas anteriores que o Hermes tinha com a Tabata. E dava para entender que ele morava em uma determinada região, mas que ele não sabia ao certo o endereço do Hermes. Ele só estava jogando verde. Com isso, a Tabata ficou um pouco mais tranquila e passou essa tranquilidade para o Hermes também. Porém, o Hermes também não sabia o nível de verdade ou não tinha como comprovar e ter certeza disso. Porque até então, Tabata e Hermes estavam no campo das suposições. E como Hermes disse, uma pessoa como esse cara, para ameaçar, para já ter outras coisas na ficha dele, era uma pessoa que ele não estava afim de brincar ou achar que ele não tinha realmente o poder de fazer alguma coisa. Então, a partir daquele momento,
o Hermes começou a observar melhor a forma como ele lida com a própria imagem na internet. Ele trancou todas as redes sociais, tirou aquelas informações que tinham ali abertas, né, para qualquer pessoa ter informação dele. O Hermes acabou ficando triste por ter que fazer isso, porque ele gostava muito de postar fotos. Ele sempre postou fotos sobre as viagens que ele fazia, a natureza, e ele utilizava também muitas hashtags, e as pessoas conseguiam encontrar ele através dessas hashtags. Ele fazia como hobby, né, fotografias de natureza, fotografias, assim, umas mensagens mais profundas. E ele chegou até fazer amizade com outros fotógrafos que gostavam do mesmo estilo que ele, por conta dessas hashtags que ele utilizava. E ele ficou triste de acabar perdendo essa conexão que ele fazia, né, ali com outras pessoas. Mas ele sabia que ele teria que abrir mão disso e hoje ele entende melhor o perigo que é. Então ele sabia que era algo que ele teria que fazer. Até mesmo para os seguidores dele hoje, ele evita marcar quando ele está presente em algum lugar. Quando ele costuma tirar uma foto e marcar é porque ele já não está lá. E depois ali dessa última ligação da Dinara, ele fez tudo isso, fechou todas as plataformas dele de rede social e foi passando um dia, outro, até que passou mais de uma semana e a Tabata não ligou para ele. Ele ficava ali esperando uma ligação dela, queria mais informações. Ele não poderia enviar mensagem, mas ali, de acordo com a última ligação, ela tinha garantido que se conseguisse algo a mais sobre ele, ou se ela conseguisse ir até a delegacia para denunciar, ela iria ligar. Então, ele ficou ali aguardando, mas a cabeça do Hermes não conseguia ficar tranquila. Ele passou a ter pesadelos, a imagem que ele via na foto, né, daquele homem sempre vinha à cabeça dele. Ele sempre andava muito assustado, andando para os lados, e como a Tabata demorou mais para ligar para ele já estava imaginando que tinha acontecido alguma coisa com ela, acontecido o pior. Só que aí, passado mais alguns dias, a Tabata mandou um contato para ele de uma amiga dela que estava morando perto da casa dela. E disse que a partir daquele momento, a amiga dela iria mandar informações para o Hermes pelo WhatsApp. Isso deixou o Hermes mais aliviado, pois até aquele momento ele estava se sentindo em um momento crítico e ele sabia que o tempo estava sendo precioso para a Tabata sair fora daquela relação. Então, a partir dali, aquela amiga foi informando durante os próximos dias. Ela tinha dito que a Tabata estava mais tranquila, que o cara não falava mais no assunto, falava que esse cara estava um amor, mas que estava muito difícil da Tabata sair fora desse cara. E para a Tabata também estava muito difícil ter que fingir que gostava desse cara ainda, abraçando, beijando, só que ela, na verdade, tinha transformado tudo que ela sentia em medo. Então, aquilo que ela estava fazendo, segundo as informações que o Hermes recebia, ela estava fazendo por medo. O Hermes começou a se colocar no lugar da Tabata e ele se arrepiava só de pensar em passar por uma situação parecida com aquela. Os dias foram se passando e ele foi recebendo mais informações, dizendo que ela ia conseguir o endereço dele de alguma forma, mais coisas. Tinha feito algumas tentativas de pegar a carteira dele, juntar evidências para que ela pudesse denunciar com mais informações tangíveis. O Hermes foi ficando cada vez mais mal, se sentindo triste e chateado por não conseguir falar com a Tabata, não conseguir mandar mensagem quando ele quisesse. E ela é uma amiga muito querida dele. E saber que ela estava vivendo naquela situação foi muito angustiante para ele.
A amiga que tinha o contato do Hermes, que repassava as informações, sempre estava incentivando a Tabata a terminar. Dizia que iria ajudar ela, que se ela precisasse, ela poderia ficar um tempo na casa dessa amiga. Quando terminasse, ela receberia todo o apoio que ela precisava. Mas a Tabata, segundo o Hermes, não sabe se por medo, preferiu fingir que estava tudo bem e que saberia como terminar e o momento certo. Passou aí mais um mês, o Hermes recebeu uma mensagem da Tabata dizendo que tinha finalmente conseguido terminar com aquele cara. Que ela foi inventando umas desculpas ao longo do tempo, foi se fazendo de mais ocupada, foi se vendo menos, e aparentemente ele havia aceitado mais de boa. Porém, a Tabata deu essas informações para o Hermes através de um novo número que ela havia ligado, que não tinha foto. O Hermes tentou encontrar com ela algumas vezes e a Tabata havia dito que por enquanto não, que não sabia se ele estava por perto, ela se sentia observada. Passou mais alguns meses. O Hermes então foi conhecer outro país e acabou não voltando mais para o Brasil. E nunca mais a Tabata entrou em contato com Hermes. O número que ela tinha entrado em contato anteriormente não recebe mais mensagem e aquela amiga dela chegou a conversar com Hermes e disse que ela estava bem, que essa amiga não estava vendo tanto a Tabata mais, mas que ela realmente tinha conseguido terminar a relação. Porém, estranhamente, a Tabata não entra mais em contato com Hermes. A gente não sabe se por causa do trauma que ela ficou, mediante a tudo que aconteceu, se ela ainda tem medo, se ela preferiu desvencilhar dessa amizade. E o Hermes não sabe até que ponto isso é verdade. Conversando com o Hermes, eu perguntei para ele se ele tentou conversar com ela através de rede social. Ele disse que tinha a conta dela que seguia ele, porém não tem nenhuma outra foto e nunca mais respondeu ele. Ele também não sabe se o cara fez algum fake e tentou em algum momento entrar em contato com ele. A filha da Tabata seguia ela também, mas ele não consegue conversar mais nem entrar em contato. Então, ele acredita que ele pode ter sido bloqueado. E, no final, o Hermes acredita que a Tabata tentou proteger ele, cortando as relações e proteger a si mesma. Ou que essa Tabata acabou ficando com esse cara e sente vergonha do que aconteceu e não gostaria que o Hermes soubesse da verdade. Bom, essa é a história do Hermes. Eu fiquei muito preocupada com essa história. Gente, são muitas camadas. Eu contei aqui, basicamente, na ordem dos fatos. Chegou o momento onde ele tirou tudo das redes sociais e ele permanece assim até hoje. Mesmo morando fora do país, ele se acostumou, né, a ter uma vida mais low profile, eu acho que é assim que fala. E é uma história muito preocupante, né? Porque, assim como eu já tinha falado aqui para vocês, eu gosto muito desse tema também. Gosto para me proteger, na verdade, né? Desse tema de crimes e tal. E vendo muitas séries baseadas em fatos reais, documentários, vídeos que a gente assiste, é uma preocupação, porque a gente nunca sabe se é a outra pessoa que está do outro lado, ali, mexendo no telefone, se passando por uma outra pessoa. Aquela amiga anterior, ele teve contato, então ele sabe, né, que a Tabata fisicamente está bem, mas não dá para saber até onde temos essa certeza, né? E também algo importante que o Hermes quis enfatizar aqui é o fato das informações que a gente deixa nas redes sociais.
E isso também me alarmou muito. Muitas vezes a gente deixa onde a gente trabalha, as pessoas ao qual a gente tem ali um contato. E ali com esse verde, esse cara tinha várias informações do Hermes e ao mandar a mensagem, o Hermes acreditou totalmente que aquele cara tinha mais informações sobre ele, porque o cara pegou muitas informações que eram verdadeiras. Então, a gente não sabe até que ponto realmente foi pelas redes sociais ou não, mas eu acredito que sim, que é complicado, né? Eu acho que essa parte da gente estar num lugar e só postar quando a gente não estiver mais nele é muito ideal, é o legal a se fazer, porque é muito perigoso, realmente, e a gente tentar se proteger. Essa história tem várias camadas do quanto a gente, como amigo, até onde a gente consegue fazer algo por alguém que está passando por uma situação, as informações que a gente deixa na rede social, o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está passando por uma situação, outras coisas que são possíveis de ser feitas. E aí, é isso, né, gente? Quem aí for advogado, trabalhar na área criminal, tiver algo para acrescentar de uma forma mais profissional para gente, eu agradeço e eu conto com vocês para poder comentar mais sobre essa história, tá bom? Gostaria de ouvir a opinião de vocês agora em nosso grupo do WhatsApp também, no grupo do Telegram. No grupo do WhatsApp eu não respondo no privado, tá, gente? Apenas no Telegram. Mas vocês podem mandar a respeito da opinião das histórias de vocês no WhatsApp ou no Telegram. Vou deixar o link na descrição e na bio do Insta. Vou deixar nos stories do Insta também. E podem comentar também na plataforma de áudio onde vocês me ouvem. É isso, gente. Obrigada por me ouvirem até aqui. E ainda essa semana sai uma história também que tem a ver com essa parte aí criminal, que envolve polícia, essas coisinhas, tá bom? É isso, gente. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!